Nuage. It's everywhere. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Estamos só aguardando todos conectarem para iniciarmos. Olá pessoal, boa tarde. Vamos lá começar com o nosso webinar. Acho que já deu tempo aí de todos entrarem e iniciarem aqui a nossa agenda. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. O nosso tema hoje é Comece na Nuvem com a AWS. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Bruno, eu sou consultor aqui na Nuage e o objetivo aqui é mostrar para vocês que a jornada pode e deve ser simples, segura e de forma acessível. Muita gente acha que entrar no mundo da AWS é só para empresa grande ou que exige um time super técnico, mas essa apresentação de hoje é para tentar mostrar para vocês que com os passos certos, com os passos certos, bem construído, qualquer negócio, inclusive os pequenos e médios, ele pode tirar proveito do que a nuvem tem de melhor. E a ideia aqui é um papo leve, direto, com alguns exemplos práticos, então fica à vontade aí para a gente já começar. Tentar explicar aqui começar aqui com a nossa agenda. Hoje, explicando aqui sobre o que nós vamos falar hoje, para a gente não se perder. Primeiro, nós vamos falar o porquê de migrar para a nuvem. Principalmente, hoje é mais do que uma tendência, ela se tornou uma necessidade, principalmente competitiva. E talvez você ainda não tenha conhecimento qual que é as vantagens competitivas ela pode trazer para sua empresa. Depois a gente entra na explicação prática, principalmente simples, do que é a AWS e por que ela é tão relevante hoje no mercado. Quais os serviços elas têm disponíveis, principalmente para quem está migrando hoje para o ambiente AWS. E a partir daí a gente começa a colocar na mão na massa, entender os primeiros passos com segurança, como criar a conta, como proteger acessos e já começar da forma certa, com os alicerces bem criados. Então, em seguida, eu vou tentar apresentar uma arquitetura bem simples, mas funcional, que você pode colocar no ar em pouquíssimo tempo e já começar a testar as suas ideias ali. Em seguida, a gente vai falar como escalar aos poucos, como que você pode pegar aquela infraestrutura que você começou na AWS, e a partir disso você começar a escalar. E no final, eu falo como que a Canalage pode te apoiar nessa jornada. Então, nós vamos ter algumas dicas, algumas recomendações, as ferramentas que nós podemos utilizar nesse início. Então, vamos lá para o próximo ponto, para começar. Como eu disse, eu sou o Bruno, eu trabalho com consultoria em nuvem, especialmente com foco AWS.
Eu já atendi várias startups, já atendi várias empresas, desde startups até grandes empresas. E mais recentemente eu atuei em projetos com foco em automação, segurança, escalabilidade, e principalmente em acessibilidade. É, Hoje eu possuo as 12 certificações que a AWS disponibiliza para os profissionais do mercado, o que me permitiu entender não só a questão de nuvem, não só do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista estratégico e como você gerar valor real para o negócio. Mas hoje a ideia não é falar tão técnico, hoje o papo vai ser mais sobre para quem está começando, e a ideia é compartilhar esse conhecimento de forma acessível para você sair daqui confiante e sabendo por onde começar e evitar por onde você começar e o que você evitar logo de cara. Aqui tem o QR Code, quem quiser me adicionar no LinkedIn, também tiver algum questionamento pós-webinar, pode me chamar que a gente tenta conversar, a gente pode marcar até para trocar uma ideia sobre o seu ambiente, como você iniciar nessa jornada também. Sobre a Nuage, eu faço parte da Nuage, como eu falei, eu faço parte da Nuage, que é uma consultoria especializada em soluções de nuvem. O nosso foco hoje ele é ajudar as empresas nessa jornada de ir para a nuvem, não apenas de migrar para a nuvem, mas fazer isso com inteligência. Então, desde a criação da conta na AWS, passando por arquitetura, questão de FinOps, governança, segurança e até projetos de automação e inteligência artificial. E nós fazemos a entrega dos serviços de ponta a ponta. Um dos diferenciais é que nós trabalhamos de forma próxima ao cliente e como uma extensão mesmo do time técnico desse cliente. Então, para garantir que tudo esteja funcionando, mas funcionando também com propósito. A Nuage, hoje, ela já impactou mais de 200 empresas em diferentes setores. A gente participa de programas estratégicos da AWS, como o de competência em operações de nuvem, justamente porque a gente quer seguir com as boas práticas de tudo que a gente entrega. Então, a nossa atuação vai desde projetos pequenos, como ativação de créditos para uma startup que ela está começando, e até grandes operações multi-cloud, com automações robustas e algumas especificidades dentro do seu ambiente. E o que todas essas empresas elas tinham em comum é a necessidade de ter uma simplicidade, segurança e clareza para tomar essas decisões na nuvem. É aí que a Nuage entra tem o diferencial dela. Então, para falar um pouco das nossas ofertas, para resolver essas dores, nós criamos ofertas específicas desde o diagnóstico gratuito, onde a gente entende a situação atual, até a criação da conta da AWS com as boas práticas que já são aplicadas desde o início. Então, ativamos créditos, configuramos a primeira arquitetura, oferecemos workshops para capacitar o time, treinamentos para o próprio time, e também seguimos com suporte contínuo dentro do que você tiver dentro da sua infraestrutura. Tudo isso adaptado à realidade do cliente, claro. Seja você uma startup ou uma empresa tradicional, ou até um time acadêmico querendo experimentar projetos de nuvem. Então, vamos lá, vamos direto para o início aqui do nosso webinar. Já apresentamos a Nuage, falamos um pouco aqui do meu perfil profissional. Eu começo aqui com a frase, principalmente para uma reflexão nossa, que começar na nuvem não precisa ser difícil. Com as escolhas certas, você ganha segurança, escalabilidade, simplicidade desde o primeiro clique. Essa frase resume a mentalidade que a gente da Nuage acredita, que começar na nuvem não precisa ser difícil. E quando você começa com as escolhas certas, com segurança, com estrutura organizada, o crescimento ele vem de forma natural. Então, não tem que virar tudo do avesso. Você não precisa inventar a roda para você ir para a nuvem. Você pode começar com um projeto simples, bem feito, bem pensado e vai evoluindo a partir desse projeto. E eu espero que aqui no final desse papo você já esteja enxergando essa questão como que eu vou falar, essa questão de você criar o seu ambiente nuvem de maneira mais clara e também de uma maneira mais simplificada. Por que migrar para a nuvem agora? Tá aí uma das perguntas que a gente mais escuta, principalmente das empresas que elas têm os seus ambientes, assim, vamos dizer, 100% on-premise, o seu ambiente naquele data center que fica dentro da localidade da empresa, ou um colocation que ele tenha alugado. Então, será que vale mesmo a pena migrar agora? E a resposta é curta, vamos dizer, a resposta é sim, e por vários motivos. O primeiro motivo que a gente pode colocar aqui é inovação.
né? A nuvem ela te permite experimentar rápido as novas tecnologias, ela permite você testar uma ideia com rapidez, permite você criar um MVP de um produto de maneira simples, ágil, e colocar algo no ar e medir em questão de dias, entendeu? E não, vamos dizer, aquele projeto que demora um tanto de tempo para você criar toda a infraestrutura, compartilhar isso com o seu desenvolvedor e a partir disso ter resultados. Não. Você migrando para a nuvem, você tem essas questões de inovação de maneira mais rápida. Depois disso, tem as questões dos custos. Muita gente acha que nuvem é cara, tem esse, vamos dizer, esse preconceito, mas a verdade é que ela só é cara quando ela é mal gerenciada, quando você negligencia alguns cuidados que você tem. Então, quando a nuvem ela é bem utilizada, quando você a nuvem, vamos dizer, quando a nuvem ela é bem utilizada, você paga só pelo que você consome. E isso muda o jogo, porque especialmente para quem está começando. Você tem um controle do que você está utilizando, principalmente na AWS, com as ferramentas que ela disponibiliza, você consegue ver desde o custo que você tem com a SC2, um custo que você tem com S3, com banco de dados RDS, então você tem tudo isso bem desenhado, você tem essas informações de maneira rápida, assertiva, então você consegue ter esses acessos a essas informações. E também tem a questão da agilidade. Lembra aquelas demoras que você tinha para conseguir um servidor, para você provisionar isso, configurar um ambiente e fazer provisionar isso tudo de maneira manual? Com a nuvem isso vira coisa do passado. Você já consegue provisionar isso de maneira rápida e, vamos dizer, escalar isso de maneira rápida também. Acabei falando, mas escalabilidade também. Vamos dizer, você precisa atender 10 mil usuários num dia e só 1.000 no outro, a nuvem ela vai se adaptando. Então a estrutura ela cresce e encolhe de acordo com a demanda. E você só paga por isso quando você usa. Então, se você quer ganhar uma vantagem competitiva, falando desses pontos que a gente falou aqui, vantagem competitiva, você ser mais ágil, mais eficiente, ainda manter todos os custos sob controle, a hora de você migrar para a nuvem é agora. Ah, falando um pouco sobre essas questões de custos, falando sobre essas questões que a gente tem, esse entendimento que a gente tem, principalmente sobre questões do, é, do custo, porque é caro, é complicado. Então, esse aqui é um slide importante, principalmente para quem está começando. Tem muito mito por aí para quando o assunto é cloud, para quando o assunto é AWS, e são justamente esses, vamos dizer, esses mitos que eles travam o começo de muita gente. Um dos mais comuns que a gente ouve, principalmente a AWS é caro. Mas, vamos dizer, olha só, tem uma camada gratuita que te dá acesso a dezenas de serviços da AWS por até 12 meses. Tem as questões também dos incentivos que a AWS tem. Você dá para criar máquina virtual, banco de dados, site estático, serverless, em muitos outros serviços, tudo dentro dessa faixa gratuita. E além disso, ainda existem programas de crédito, como eu falei, como o AWS Activate, que oferecem valores em dólar para te ajudar a começar com segurança e sem pressa. Um outro mito também que tem, que é comum também, é que é complicado. Mas, na real, a AWS ela tem evoluído muito em questão de usabilidade. O console é intuitivo, a documentação é rica, tem cursos gratuitos, tem os fóruns, tem as comunidades e tem as ferramentas também que criam também as questões das documentações, como o AWS Learn, o Repost, que ajudam quem está começando do zero. Então, aqui, e também temos nós. Aqui, é claro, a Nuage que pode te apoiar nessas questões também. E aquele velho mito também, que é só para grandes empresas. Isso é totalmente coisa do passado. Hoje, pequenas, médias empresas, elas estão usando a AWS principalmente para rodar seu site, seus apps, seu e-commerce e até para modernizar sistemas antigos. Então, é totalmente viável você começar pequeno e crescer conforme a sua necessidade. Ou seja, não deixem esses mitos te bloquearem. Né? A realidade é bem mais acessível do que parece. E, e é isso que a gente vai continuar mostrando aqui nos próximos slides aqui. A AWS, a Amazon Web Service, é a maior plataforma de computação em nuvem do mundo. Né? Ela oferece
Hoje, se você pega o catálogo de serviços, se você for lá no site da AWS e baixar lá o catálogo de serviços para você ter a visão do quais são os serviços que ela disponibiliza, hoje são mais de 200 serviços. E assim, calma que você não precisa usar todos também. Na verdade, no começo você só precisa conhecer alguns, como computação, armazenamento, banco de dados, segurança. E você pode pensar também nesses 200 serviços, você pode ter pensar na AWS como um grande conjunto de blocos Lego. Você monta a solução que precisa com as peças que fazem sentido para o seu momento. Por exemplo, você quer hospedar um site, usa o S3 com CloudFront. Precisa de um banco de dados, você pode usar um RDS. Vai rodar um código sem servidor, você usa um Lambda. Então, tudo sob demanda, com controle de custo e com controle total do que você está rodando lá dentro e do que você vai pagar. E também o mais legal é que a AWS ela não é só para empresas techs, né? Startups, universidades, órgãos públicos, escolas e até ONGs, elas estão usando a plataforma para inovar, para reduzir custos e principalmente por aquilo que a gente falou ali no slide anterior, para as questões de ter mais agilidade. Então, ao longo desse webinar, nós vamos traduzir na prática aqui com exemplos, boas práticas, e vocês vão perceber como que vocês podem evoluir de maneira sustentável também. Na parte prática, já falando, o primeiro passo para você criar uma conta na AWS é você entrar no site da AWS e já fazer a criação com o seu próprio login, com a sua própria interação. Então, aqui vai uma dica importante, principalmente quando você for criar no final do webinar, eu vou fazer a criação aqui para vocês, mostrar como é que é esse processo. Mas já falando, uma dica importante quando vocês forem criar suas conta na AWS, é importante usar um e-mail corporativo ou institucional. É uma recomendação. Isso ajuda principalmente na organização e evita problemas também com acesso a dados pessoais. Durante o cadastro, você vai definir uma senha forte, ativar o MFA, que é a autentificação em 2 fatores. Essa é uma etapa crucial de segurança, pois ela ativa isso logo de cara. O MFA, por exemplo, ele impede que, mesmo se sua senha for comprometida, alguém acesse sua conta sem o segundo fator de autenticação, que geralmente é um app no celular. Eu uso o Google Authenticator, mas tem várias outras ferramentas que você tem aí no mercado. Depois você define uma forma de pagamento, mas não se assusta. Se você for usar aquela camada Free Tier, você consegue configurar os alertas de orçamento e evitar qualquer surpresa. E também você não vai ter custo nenhum você utilizando essa camada. E finalizando isso, com a conta ela já ativa, já pronta para uso, tem algumas configurações iniciais que a gente sempre recomenda fazer logo de cara, como habilitar o CrowdTrail para rastrear as atividades, para você configurar permissões com o YAM e organizar as questões das taggings também, que é muito importante, principalmente para você tentar entender o porquê daquele recurso, de onde é aquele recurso, como esse recurso está sendo utilizado, quais os custos desse recurso. Então, as tags são um recurso bastante importante, principalmente para a organização do ambiente e para você entender também de onde é esse recurso dentro da sua infraestrutura. Quando você coloca as tags, você colocar, por exemplo, departamento, colocar o motivo daquela máquina estar ligada. Então, você tem vários tipos de tags que você pode colocar nos seus recursos de máquina virtual. De máquina virtual não, nos seus recursos de serviços AWS. Aproveitando o FreeTire e os créditos. Então, esse slide é ouro para quem está começando e quer economizar, que é o caso da maioria, né? Então, a AWS ela oferece uma camada gratuita de serviços e isso dura por 12 meses, a partir da data que você fizer a criação de conta. Com isso, você pode usar aquela infinidade de serviços da AWS que eu falei anteriormente, como o EC2, o S3, o RDS, Lambda e outros serviços. E não são recursos limitados, tá? São recursos com limites bem generosos e isso sem pagar nada durante esse período de um ano. Então, principalmente para quem está começando, esse é um momento bom para você testar, para você errar, para você recomeçar e aprender sem medo ali dentro da AWS. É importante, mais uma vez,
alertar, quando vocês começarem a utilizar isso, configurem os alertas direitinho, principalmente para você entender se você está utilizando realmente a camada free e a partir disso o que você pode utilizar daqueles recursos. Além disso, se você é uma startup, uma universidade ou tem um projeto, vamos dizer, em fase inicial, você pode se qualificar para o programa o AWS Activate, que oferece créditos em dólar e que vai te apoiar nesse começo. Nós já tivemos casos de clientes que receberam de 750 até $5.000 em créditos nesse programa. Então, isso é mais do que o suficiente para você colocar um produto no ar. E tem o AWS Budgets também, que é a ferramenta fantástica para controlar gastos. Então, com ele, você define um valor máximo mensal e o sistema te avisa por e-mail se estiver aproximando do limite. E isso evita sustos e te ajuda a criar uma cultura FinOps desde o início, desde a criação da sua rede, da sua infraestrutura. E com isso você tem esse alicerce de FinOps bem definido dentro da sua infraestrutura. Então, ou seja, com o FreeTile com FreeTile, com créditos, com alertas e com alertas de orçamento, você tem todo o suporte para testar os seus projetos na prática e sem nenhum risco financeiro. Então, com todas essas ferramentas, vocês podem dar o pontapé vamos dizer, o pontapé na sua migração, na sua criação do seu ambiente, sem medo. E a partir disso, você fazer todas as suas implementações e todos os seus testes dentro da AWS. Para você que é iniciante, você criou a conta, ativou o MFA, já está usando a sua camada lá de testes. Agora vem a pergunta: por onde começo a explorar a AWS em si? Então aqui vão algumas ferramentas que, principalmente eu recomendo demais, que, por exemplo, o AWS Console é a interface visual que você tem direto lá no seu navegador. Então, é nele que você vai acessar os serviços, vai criar máquinas virtuais, bancos de dados, configurar redes, vai fazer toda a administração do seu ambiente via navegador. E isso é um dos diferenciais do que você tem na nuvem, porque não importa o sistema operacional que você tem na máquina, você consegue ter acesso à sua interface de navegador. Pode ser Windows, Linux, macOS. Então, se você tem toda a administração do seu ambiente através do seu navegador. E se você quiser ir além, se você quiser ter algo que você consiga até administrar de maneira mais rápida, vamos dizer, você consiga ter mais opções de administração, você consiga automatizar, você consegue criar scripts, você pode também testar a CLI, que é a linha de comando da AWS. Ela é ótima para automações, como eu falei, e também para entender o que está por trás dos cliques. Além disso, a segunda ferramenta que eu sugeri aqui também é o Cost Explorer, que ela te ajuda a visualizar, vamos dizer, de maneira gráfica, onde estão os seus gastos, mesmo que você esteja usando só a camada grátis da AWS. Ela também serve para você criar relatórios, onde você pode extrair esses dados, transformar eles em informações, e através dele você prevê custos e entender o comportamento de consumo mês a mês, dia a dia. Tem alguns casos você consegue extrair até de hora em hora para você tentar entender, por exemplo, de onde está vindo um custo que ficou elevadíssimo durante esse mês e você entender a partir de quando que esse custo subiu. A outra ferramenta, também, vamos dizer, uma ferramenta que vale ouro, é o AWS Trusted Advisor. Ele verifica, vamos dizer, verifica a sua conta, verifica tudo que você tem implementado ali dentro e sugere, vamos dizer, boas práticas em 5 categorias, que são segurança, custo, performance, tolerância a falhas e limites também. E mesmo nessa versão básica que a gente está falando aqui, ele já traz insights valiosos com o que você tem do seu ambiente. Então, é uma ferramenta que a AWS disponibiliza de maneira free e tem todos esses, vamos dizer, toda essa avaliação do ambiente e consegue te dar vários insights sobre o seu ambiente, inclusive sobre melhorias que você pode implementar.
E se vocês tiverem alguma dúvida também, a AWS é uma das que disponibiliza mais documentação sobre o seu ambiente, sobre as suas ferramentas na web. E é super completa. E também tem o Repost, que é a comunidade onde você posta as dúvidas que você tem e recebe, vamos dizer, respostas de engenheiros, de pessoas que trabalham direto com as ferramentas da AWS. E isso é uma comunidade global, então você consegue tirar, você consegue extrair, consegue ter essas informações de vários profissionais que lidam diretamente com as ferramentas da AWS. Então essas ferramentas elas são como uma bússola, principalmente para quem está começando. E quanto mais você usar, mais rápido você vai ter o conhecimento dela e mais rápido você vai se sentir em casa ali com o que você tem no seu ambiente. Hum, Vamos lá. Primeira arquitetura recomendada. Agora nós vamos montar uma arquitetura aqui na prática, enxuta e que resolve cenários, vamos dizer, cenários reais. Aqui, a ideia é mostrar que você não precisa de um ambiente mega complexo para entregar valor. Então, vamos supor que você queira colocar um site institucional no ar. O combo clássico seria utilizar o Amazon S3, que é os buckets da AWS, aí dentro dele você faz o armazenamento de arquivos HTML, CSS, JS, e também o CloudFront para fazer entrega desse conteúdo com alta performance para o mundo todo. Essa é é uma infraestrutura básica para você criar vamos dizer, criar um website institucional. A AWS, quando você faz a criação da sua estrutura, a criação da sua conta dentro da AWS, ela já te dá alguns templates já para você fazer essa criação. Já é bem intuitivo. E vamos lá, se for uma aplicação dinâmica, você pode usar o EC2 para ter uma máquina virtual tradicional, ou Lambda para ir direto no serverless, e tudo isso rodando código sem você precisar de configurar servidor. Para APIs, o ideal é você combinar o Lambda com API Gateway, né? Então, aí você consegue a exposição das suas funções e como endpoints REST, então você consegue fazer toda a exposição que você tem. Então, com essa estrutura, você consegue criar aplicações simples, aplicações dinâmicas, que toda a gestão da infraestrutura que você hospeda essa aplicação fica a cargo da AWS. Então você não tem essa administração, você não tem vamos dizer, esse peso sobre a sua equipe para fazer essa administração. Falando de outro caso, para persistência de dados, você pode usar o RDS, que ele oferece bancos relacionais como o MySQL, o PostgreSQL. Então, com tudo isso com backups automáticos, com alta disponibilidade, com escalabilidade, e tudo isso, mais uma vez falando, é configurado de maneira automática para a AWS. Toda essa infraestrutura por trás. Você faz algumas interações com relação a backup, com algumas interações com relações à rotina, mas você configurando uma vez, você deixando isso já de maneira no padrão da sua empresa, a AWS faz toda a administração disso. E essa arquitetura é modular, ela é simples de implementar e ela te dá uma base segura para você começar também. E o melhor, tudo isso aqui que a gente está falando, principalmente por essa primeira arquitetura aqui, para você testar dentro da FreeTire, é, é free. Você pode construir, você pode testar, você pode quebrar esse ambiente que você vai conseguir, que você não tem nenhum custo e você vai absorver todo o conhecimento com relação a isso. E pode testar também algum caso de uso da sua empresa, por exemplo, uma aplicação que você tem que é disponibilizada para toda empresa, você pode testar a migração dessa aplicação e a partir disso ver se os workloads dele atendem e a partir disso você planejar já a sua migração. Esse aqui é um dos temas mais importantes, infelizmente é um dos temas mais ignorados por quem está começando, um tema mais negligenciados, que é o tema de governança. Né? Você começando na AWS, começando com uma conta, vamos dizer, uma conta bem organizada, uma conta bem estruturada, ela te economiza tempo, dinheiro e dor de cabeça no futuro também. Então, aqui a primeira dica é sempre separe os ambientes. Quando falo de separar os ambientes, vamos dizer, não mistura produção com testes, com ambientes de experimentos que você tenha, com sandbox. Então,
Se possível, você crie as suas contas desses ambientes separadas para cada finalidade. Porque aí, além de você ter a segmentação de questões de segurança, também você ajuda muito na questão de custo também. Por exemplo, você não precisa manter um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de sandbox 24 horas ligado. Você pode utilizar esse ambiente só nos momentos que você realmente precisar desenvolver alguma coisa, que você precisar de algum recurso, de implementar algum teste, um ambiente antes de alguma migração que você for fazer. Então, novamente falando, se possível, você cria essas contas separadas para cada finalidade. E isso vai te ajudar nas questões de segurança, nas questões de billing e também no controle de acesso que você tem. Depois disso, o importante é você definir as nomenclaturas e as tags que você tem desde o início. Coloca o que eu falo aqui? Coloca o nome nos recursos que você tem na cloud de maneira forma e clara. Quem criou, para que serve, qual o ambiente. E isso é essencial para você rastrear os custos, automatizar as rotinas e evitar aquelas questões que você tem em alguns ambientes, por exemplo. Esse recurso ele está sem dono, esse recurso está aqui implementado, está rodando e eu não sei para que ele serve. Então, você colocando essas questões das nomenclaturas e as tags nos recursos, você consegue, como que eu vou falar? Você consegue rastrear ou o dono ou quem é o responsável por aquela aplicação ou recurso. O outro ponto é você aplicar as políticas de acesso com o IAM. Você não tem nenhum ambiente que é bem administrado que você consiga deixar todos com permissão de administrador. Então não dá para deixar todos vamos dizer, todos com essa permissão. Então, desde o princípio, e isso está nos princípios de boas práticas da AWS também, você utilizar os princípios do menor privilégio. Cada pessoa, cada desenvolvedor, cada pessoa que tem ambiente a sua conta na AWS, ela só tem acesso ao que realmente ela precisa. Então é isso que é o princípio do menor privilégio. Você dá a pessoa só naquele recurso, dá o privilégio, dá a permissão só naquele recurso específico. E a partir disso você consegue ter um controle melhor e uma rastreabilidade de falhas e também a administração de segurança melhor do seu ambiente. Além disso, você pode configurar também o CloudTrail para registrar tudo que acontece na sua conta. E também o AWS Config para você auditar as mudanças e manter conformidade e entender onde estão acontecendo os problemas dentro da sua rede e também tentar rastrear da melhor forma onde as mudanças foram feitas e como essas mudanças foram feitas. E se você usar também o AWS Organizations, dá para aplicar as SCPs, que são as políticas de segurança em nível de conta, e porque aí elas garantem que certos serviços, certas ações, vamos dizer, modificações, não podem ser aplicadas nas suas redes. É como se fosse um bloqueio mesmo de certas ações na sua rede, na sua conta. Então, a governança, em resumo, ela é o que separa o seu ambiente saudável de um ambiente caótico. E quanto mais você aplicar esses conceitos, melhor. Partindo aqui já para falar de segurança, agora nós vamos falar de um tema que ele não pode ficar de fora, né? Então, que é segurança. Segurança hoje é um dos pilares mais críticos que nós temos, principalmente para as questões de administração de ambientes cloud. E a boa notícia é que você criou seu ambiente na AWS, você já pode aplicar as boas práticas de segurança desde o primeiro dia, mesmo que você esteja começando. Então, o primeiro ponto é o IAM, que eu falei anteriormente. Essa é a base do controle do que a gente tem de acesso na AWS. E o segredo aqui é o que eu falei até anteriormente, que é a questão do menor privilégio. Cada serviço ele deve ser utilizado por quem realmente precisa. Então, nada de você usar o usuário root, que é o usuário que você cria quando você criar a sua conta lá na AWS, no dia a dia, ou dar permissão geral para todo mundo. Que aí você está deixando o seu ambiente com uma má administração, onde você não vai conseguir ter todas as informações caso você precise. Depois tem o MFA, que é a questão do duplo fator de autenticação. Esse é um passo simples, ele é poderoso e vai te evitar uma infinidade de problemas. Com o MFA ativado, mesmo que a sua senha vaze, ninguém consegue acessar a sua conta sem o código que você tem gerado lá no seu app. Então você consegue administrar você consegue ter
uma camada a mais de segurança de maneira bem simples, bem rápida e que a administração é toda da AWS também. E para complementar isso, nós também temos o AWS Config, que ele permite monitorar o estado dos seus recursos e identificar também as configurações que elas estão fora do padrão, como uma instância sem criptografia, um bucket aberto para todo mundo. E então o AWS Config ele consegue te dar vamos dizer, consegue fazer um raio-x ali, consegue te dar algumas, vamos dizer, consegue monitorar o estado dos recursos e te trazer, vamos dizer, insights sobre as configurações que estão fora do padrão. E por fim, a gente, que também é uma das questões que são negligenciadas algumas empresas, alguns ambientes que nós pegamos, que é o AWS Backup, que não só a AWS Backup, mas o backup em si. O backup, vamos dizer, é uma das ferramentas, vamos dizer, é um dos segmentos que eles são negligenciados, que a gente só entende, só percebe que ele não funciona quando a gente precisa restaurar, quando a gente precisa de alguma informação que está no backup. Então, a AWS, ela tem a ferramenta dela, que é a AWS Backup. Ela, além de automatizar os backups, os recursos, como backups de dados, de volumes de block storage, de banco de dados, ela garante que algo se der errado, você consiga recuperar tudo de maneira rápida e que as informações são confiáveis. Então, tudo isso, toda essa gama de serviços que nós falamos aqui, ela pode parecer muito, mas acredite, configurar essas proteções desde o início, logo no começo, ela te salva de sérios riscos no futuro e também da infinidade de problemas que você pode ter no decorrer do uso da sua cloud. Então, segurança não é algo que vem depois, ela tem que ser algo que seja implementado ali na fundação. Tem que ser um princípio do que você coloca na sua rede. O próximo ponto, nós já vamos falar agora de um dos maiores diferenciais que a gente tem aqui de cloud, que é a escalabilidade. Nós já temos alguma pergunta por aqui? Não, por enquanto não, mas fiquem à vontade para vocês fazerem perguntas aí também, pessoal. Falando de escalabilidade, é um tema que é um dos diferenciais de nuvem, principalmente quando a gente fala que, vamos dizer, que a nuvem, ela cresce com você. E isso, vamos dizer, não é marketing, isso é real. A AWS ela oferece serviços que ela se adapta, vamos dizer, ela se adapta automaticamente à sua demanda do seu sistema. E isso evita gargalos, evita desperdício, evita aquele mau uso de um recurso, aquela implementação daquele recurso que está lá funcionando, que ninguém sabe para que é. Então, a AWS ela tem por cultura para evitar isso, evitar esse desperdício de recurso. Então, um uso clássico é o auto-scaling. Com auto-scaling, vamos dizer, a aplicação ela pode aumentar e reduzir a quantidade de instâncias EC2 conforme o uso. EC2 é o serviço de máquina virtual, o serviço de computação da AWS. Então, por exemplo, você está com um pico de acesso, ele escala. Acabou o movimento, ele reduz. Isso é muito utilizado nas questões de, por exemplo, de Black Friday, quando tem uma infinidade de acessos, por exemplo, a um site. Então, quando você tem essa você tem essa quantidade alta de acesso, ele acaba escalando. E depois que você faz depois que termina esse período da Black Friday, que normaliza aqueles acessos, ele acaba reduzindo. Então, isso você tem diminuição de custo, você tem a diminuição da carga de trabalho também da sua equipe, que isso é feito de maneira automática, e você economiza nessas duas pontas. Mas, além disso, você pode ir além também, usando o serverless, que com serviços como Lambda e o API Gateway. Então, aqui você não precisa com serverless, você não precisa nem pensar em questão de servidores. Você escreve o código, define o gatilho e, a partir disso, a AWS ela se vira com o resto. E, vamos dizer, isso é elasticidade elasticidade real, por padrão. E por fim, o S3, que é o serviço de armazenamento, o S3, que é o serviço de armazenamento da AWS, é outro exemplo de escalabilidade. Ele armazena os arquivos nos seus buckets, principalmente sem limite,
com alta durabilidade e integração com centenas de serviços. E isso você tem administração mínima. Você criou o bucket, colocou os endereços, fez aquelas configurações iniciais, a partir disso a AWS faz toda a administração desse ambiente, vamos dizer, ali no background. E no banco de dados nós temos o RDS com Red Réplicas para você, com Red Réplicas e também com failover automático. E isso garante que o banco de dados ele esteja sempre disponível, que você consiga você ter quase 100% de disponibilidade dele com performance automatizada, mesmo que você tenha grandes cargas ali dentro. Então, o mais interessante dessa gama de serviços aqui é entender que, vamos dizer, você não precisa sair usando isso tudo desde o início. Você pode saber quais são as opções que estão disponíveis e a partir disso você planejar um crescimento sustentável e sem recomeçar do zero quando o seu projeto ele ganhar escala. Então, já falando dessa questão que nós estamos falando aqui de escala, nós já vamos para os caminhos da evolução. Que aqui a gente, vamos dizer, você começou com a arquitetura simples, você já validou sua ideia, e agora, quais são os próximos passos? É aqui que você vai começar a pensar nos caminhos de evolução já. E o primeiro passo é você transformar aquele MVP que você tem em algo mais robusto. E isso você pode envolver dividir a aplicação, vamos dizer, dividir aquele monolito em microserviços, e que vai permitir que cada parte da aplicação evolua de forma independente. Você vai ganhar facilidade na manutenção, na escalabilidade e até o trabalho em equipe, que é importante você falarmos disso também. Aí vem o uso de containers, com ferramentas como o SES e o EKS, que é o Kubernetes gerenciado pela AWS. Isso traz mais portabilidade e também traz mais controle e padronização do seu ambiente. Outro passo essencial é você investir em observabilidade. A AWS ela tem o CloudWatch, que você tem métricas, logs, alarmes, você tem vários dashboards lá dentro. E isso tudo já com os templates prontos, é só você clicar, dizer o que você quer, o que você vai monitorar, que a partir disso o CloudWatch já cria. E também tem o X-Ray, que dá para você mapear o tempo de execução de cada parte do seu sistema. E a partir disso você começa a encontrar os gargalos, otimizar a performance e consegue extrair informações mais assertivas do seu ambiente. E aí, quando o seu ambiente começar a crescer, vale muito você começar a aplicar o conceito de infrastructure as a code. Então, com ferramentas como o Terraform, você consegue definir a sua infraestrutura como um código versionado. Então, isso traz automação, traz consistência, traz reprodutibilidade, e é um passo-chave para você começar também a escalar as questões de segurança que você tem também. Em resumo, você começa pequeno, mas você pode começar a crescer com controle, e esses caminhos eles não precisam ser seguidos todos de uma vez, né? Como a gente está enfatizando em vários slides aqui que a gente está passando. Então, é importante você entender que você não precisa utilizar todos os serviços de uma vez, mas é importante também você entender que é importante desde o início você criar uma infraestrutura, uns pilares de maneira que você tenha aquilo bem desenhado, com boas políticas, que a partir disso, quando você for escalar, você não vai ter problema de segurança, esses outros problemas que a gente citou. Então, trouxe um caso de uso aqui também, principalmente falando um caso de uso que a gente trouxe aqui falando sobre governança e segurança automática na criação de contas da AWS. Aqui é um exemplo prático, principalmente de como dá para aplicar tudo que a gente falou aqui, né? Falamos de tudo que a gente falou, falando com automação e segurança desde o início. Então, em alguns projetos que nós tocamos aqui dentro da Nuage, especialmente com clientes maiores, a criação das contas na AWS ela já acontece de forma automatizada, com governança embutida. Então, cada nova conta provisionada automaticamente já são aplicadas as políticas de segurança via SCP, os limites de orçamento que você designar eles já são configurados, tem as questões dos logs centralizados já com CloudTrail, as tags obrigatórias também que nós aplicamos já para facilitar o controle, a auditoria também.
E isso tudo é feito através do AWS Control Tower, que é outra ferramenta também da AWS que nós temos. E além disso, nós também podemos utilizar pipelines customizados para fazer isso, mas eu falo do Control Tower principalmente para a facilidade que você tem da administração. Então, quando nós criamos as contas para cada empresa, essa conta ela já nasce pronta, com segurança, com rastreabilidade e dentro do padrão da empresa. Então, você pode trazer todos os seus padrões, nós fazemos adequações, damos as sugestões de segurança e a partir disso nós fazemos as criações das suas contas. E isso é útil, principalmente para quem está começando agora. Imagina se você quer separar um ambiente de produção, de homologação, desenvolvimento. Com essa abordagem, você garante que ambos, vamos dizer, você garante que os ambientes eles sejam criados com as mesmas regras, mesma segurança, sem depender de processos manuais. Então, esse tipo de automação ele garante consistência do ambiente. Outro ponto importante também, ele previne erros humanos, então ele facilita muito quando você precisa passar por auditorias, por relatórios financeiros e até mesmo para você receber algum investimento para você fazer de acordo com a sua infraestrutura ou de algo que você precisa acrescentar dentro da sua infraestrutura. Então, governança e segurança não são só para empresas grandes, elas são a base que pode e deve começar pequena, mas já com a sua visão de futuro. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Como que nós estamos aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso chat. Não temos perguntas até agora. Voltando aqui, pessoal. Como que a Noage ela pode te apoiar? Se você quiser apoio na jornada, né, vou dizer, se você precisa de apoio nessa jornada, a Nuage ela pode te caminhar com você desde o primeiro passo. A gente começa vamos dizer, a gente começa com diagnóstico técnico, ajuda na criação da conta, ativa créditos com o programa da AWS, principalmente esses programas que eu falei aqui dentro. E ele desenha desde a primeira arquitetura que vocês tiverem, configura a segurança, e ainda oferece workshops práticos para vocês capacitarem seu time e também leva treinamentos para toda a sua equipe. Depois disso, nós seguimos juntos, principalmente monitorando, ajustando e otimizando o seu ambiente, garantindo que a sua operação ela evolua com estabilidade e principalmente com controle sobre todo o ambiente que você tem. Seja isso para uma startup rápida, que quer lançar rápido o seu produto, ou para uma empresa tradicional, que ela só quer modernizar alguns serviços, algum app, quer levar alguns sistemas legado que tem na sua, vamos dizer, que tem no seu ambiente on-premise, e a partir disso, a Nuage ela entra para tornar essa jornada de transformação digital para a sua empresa mais simples, mais segura e com menos risco. Principalmente pelo corpo técnico que a Nuage tem hoje, as questões, toda a parte que nós temos com experiência de clientes, com know-how que nós temos. Então, tudo isso, nós somos capacitados para entrar nessa jornada, transformar essa jornada de maneira mais simples para vocês e trazer isso de uma maneira mais segura e com menos riscos. Pessoal, é isso. Nós chegamos aqui ao fim do nosso webinar. Eu espero de verdade que esse conteúdo tenha ajudado a ver que sim, é possível vocês começarem na nuvem vamos dizer, de forma simples, de forma segura, de forma escalável. E você não precisa, vamos dizer, falo novamente, eu falei em vários slides, você não precisa dominar todos os serviços que você tem ali na AWS, você não precisa instalar todos os serviços, e você também não precisa de ter um time digital, um time de operações gigante para você fazer essas implementações. Basta você dar o primeiro passo com as escolhas certas. Então, agora que você já sabe por onde você pode começar, como você evitar até alguns erros comuns e como você pode evoluir de maneira sustentável, a gente aqui da Nuad já está aqui para apoiar e também para fazer de maneira certa, com estratégia e sem complicação. Se vocês quiserem conversar mais, volto aqui novamente com
Eita. Se vocês quiserem conversar mais, eu deixo aqui o meu contato novamente. Aqui está o contato da Nuage, está aqui as nossas redes sociais. E fiquem à vontade para tirarem dúvidas, se vocês quiserem tirar qualquer questionamento, quiserem agendar uma reunião até para a gente conversar, fico disponíveis para conversar com vocês. Então é só vocês entrar aqui pelos contatos que estão aqui no slide. E é isso. Obrigado por vocês terem ficado comigo até aqui e bora inovar juntos aí na AWS. Pessoal, vou ver só se tem mais alguma dúvida aqui, se alguém postou alguma dúvida. É, não temos dúvida. Pessoal, então é isso. Agradeço pelo tempo de vocês. Boa tarde e até mais.